Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz. Quero compartilhar com você hoje no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 14, o verso 22 diz o seguinte: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Cristo disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor. Muitas vezes nós estamos enfrentando as nossas lutas, os problemas sozinhos, e nem sempre nós tomamos a atitude necessária e importante, que é olhar para Jesus como nosso autor e consumador da fé. E não somente isso, de compreender que é do alto que vem para nós o socorro para as nossas vidas todas. Davi fala: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Então é Deus quem nos conduz, andando nesta vida de forma equilibrada e de maneira sustentável. Não são as nossas forças, a nossa competência, o nosso braço, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, enfim. Não são essas coisas que nos levam a caminhar ou a continuar caminhando em pé. Muitas vezes, e apesar de tudo isso que nós temos, nós nos sucumbimos. Por quê? Porque olhamos para nós mesmos, olhamos para a força do nosso braço, olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas e normalmente a tendência é que eles vão engolir a gente vivo. E nós ficamos preocupados. Mas nessa hora, o texto fala que quando Pedro começa a afundar, porque ele reparou na força contrária do vento, ele tendo medo, ele começou a afundar, ele gritou: Jesus, me acode, me salva. E então Cristo toma pela mão e o conduz de forma segura. Hebreus escreve para nós uma passagem interessante, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Ele fala: desembaraçando-nos de todo pecado e que tenazmente nos assedia, de todo o peso que sobrecarrega a nossa vida. Então é preciso que nós tenhamos essa consciência de continuar mantendo os nossos olhos para Jesus, para o mesmo Jesus que nos salvou e nos abençoou. É o mesmo Jesus que continuará a olhar por nós, a interceder por nós e a cuidar certamente daquilo que nós não temos competência e nem capacidade. Que nessa manhã e nesse dia nós sejamos tomados nessa direção, olhar para Jesus, aliás, continuar mantendo os nossos olhos no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai, nessa manhã nós queremos aprender sempre essa verdade que a Tua Palavra nos ensina, a manter os nossos olhos em Ti, Jesus. Que nós não tenhamos, ó Deus, medo de nada das circunstâncias da vida, de quaisquer coisas que venham acontecer conosco, sabendo que o Senhor é aquele que conduz o barco da nossa vida para um lugar seguro e certo. Assim nós oramos com o coração grato, em nome de Jesus. Amém.